Fala pessoal, tudo bem? O primeiro gênio do futebol asiático, nosso doutrinador eterno de hoje, foi o responsável em servir de exemplo para os gigantes atletas do futebol da Terra do Sol Nascente. Senhoras e senhores, Kunishige Kamamoto. Kunishige Kamamoto nasceu no dia 15 de abril de 1944 em Kyoto, no Japão. Jogava como atacante. Nascido em um período muito conturbado da história mundial, um ano após o seu nascimento, o Japão passaria por drásticas mudanças e um dos veículos responsáveis pelo renascimento oriental passaria muito pelos esportes. Sua mãe, que fora corredora na juventude e que quase se tornou profissional, era quem mais o incentivava à prática esportiva. Seu pai, um policial que havia abandonado a faculdade para poder prover a casa, o ensinou a ter disciplina e, sobretudo, a nunca deixar de estudar. Dentre as modalidades preferidas do pequeno Kunishige estavam o beisebol, esporte nacional e a verdadeira paixão japonesa, e também o sumô, esporte que simboliza todo o orgulho da nação. Em sua cabeça, a pretensão era apenas uma: se tornar um dos mestres na arte de arremessar e rebater a pequena bola de menos de 8 centímetros de diâmetro, mas quis o destino que alguém o colocasse no caminho certo. Quando cursava o ensino fundamental, um professor o convidou para fazer parte da equipe de futebol do colégio, procurando mostrar que o esporte vindo do Ocidente seria tão interessante quanto o de sua preferência. Na verdade, ele nem era muito ligado ao esporte praticado com os pés, mas resolveu tentar. A partir daquele momento, Kamamoto entrou tanto de cabeça no esporte rei que a bola se tornou um objeto precioso para ele. E até a fim de preservar ao máximo a pelota e não desgastá-la à toa, após os treinos, ele chegava a chutar pedras ou outros pequenos objetos apenas para aprimorar sua conclusão. Quando chegou na Yamashiro High School, além do seu físico, também aprimorou suas principais qualidades: a cabeçada e o posicionamento. Ainda no ensino médio, foi campeão nacional e foi se mostrando um dos expoentes a atacante goleador em um futuro não muito distante. Durante aqueles laboratórios para a troca de experiências, Kunishige teve a oportunidade, ainda como estudante, de encontrar Detmar Kramer, um dos maiores treinadores de todos os tempos e considerado o pai do futebol japonês. Em pleno estádio Saikigyoku, em Kyoto, a lenda alemã, que anos mais tarde seria o responsável em tornar o Bayern de Munique o gigante da Baviera, passou a ele todo o conhecimento de como bater corretamente na bola e dar um chute quase perfeito. Vale lembrar que naquela época, o futebol no Japão só se restringia a duas palavras: chutar e correr. E com o novo conhecimento adquirido em apenas uma oportunidade, ele viu que, caso aprimorasse seus chutes e seus dribles, poderia crescer e se tornar um atleta melhor ainda. Em 1963, o agora atacante estudante ingressou na universidade e começou a jogar pelo Waseda University. Inicialmente, seu pai não havia entendido muito bem a escolha, afinal em Kyoto haviam ótimas universidades, conhecidas inclusive em nível nacional, mas o desejo em jogar na capital Tóquio também tinha um outro motivo: uma possível convocação para as Olimpíadas. Naquela época, as equipes universitárias também jogavam torneios contra times semi-profissionais e em duas oportunidades, mais precisamente em 1964 e 67, o Waseda foi campeão da Copa do Imperador, segundo maior troféu do futebol japonês. Além dos seus primeiros troféus, foi por 4 anos consecutivamente o artilheiro das ligas universitárias, e o futuro prometia para ele. Em 1967, após ter se graduado, Kunishige Kamamoto assinou com o Iamar Diesel, clube esse que seria o seu único na carreira. Seu impacto entre os melhores do país foi imediato e o atleta se tornou uma verdadeira máquina de marcar gols. Já em 68 foi peça-chave na conquista da Copa do Imperador, sua terceira no currículo. Em um país que ainda estava engatinhando no esporte, Kunishige foi fundamental com seus gols, atuações de gala e, sobretudo, seu carinho para com o futebol como um todo. Ano após ano, as artilharias eram certas, assim como mais troféus chegariam. Em 1971, Kamamoto e seus companheiros foram os campeões nacionais após 14 partidas e apenas uma derrota. Ao todo, foram 17 anos dedicados ao Iamar,
com 262 gols marcados, sendo mais de 200 apenas na Liga Nacional, 10 títulos de expressão e por 7 vezes foi eleito o jogador que mais vezes marcou na temporada. Muitos se perguntam até hoje do porquê um atacante do calibre de Kunitschke nunca ter chegado a atuar na Europa. Com certeza ele faria história da mesma forma como ele fez, e diga-se de passagem, até um certo rei do futebol se curvou perante ao estilo, presença e a elegância com que a eterna lenda de Kyoto jogava e desfilava nos gramados. Quando ainda estava em seu segundo ano de faculdade, mais precisamente no dia 3 de março de 64, Kamamoto estreou com a camisa dos Samurais Azuis contra a seleção de Singapura. Como sonhado, ele foi convocado para as Olimpíadas de Verão sediadas em casa, o que foi um grande orgulho para toda a sua família. Em 66, conquistou a medalha de bronze nos Jogos Asiáticos, mas o melhor ainda estava por vir. Em 1968, Kunitschke fez parte do que é para muitos até hoje o maior feito da história do futebol japonês. O bronze olímpico fora conquistada por uma equipe muito bem montada, e vale ainda lembrar que o craque ainda foi o artilheiro da competição, com 7 gols marcados, sendo ainda um hat-trick contra a Nigéria. Ao todo foram 76 jogos oficiais e 75 gols marcados, o que o torna o maior artilheiro da história dos samurais e, em média de gols, um dos maiores da história de todas as seleções do mundo. Valeu, amigos, por terem ficado conosco até agora, tomara que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, se não é inscrito, vale a pena se inscrever aqui. Sempre deixe os seus comentários sobre esse e os demais vídeos do canal. Sua ajuda só faz com que possamos crescer e melhorar a cada dia, tá show? Abraços a todos, até o próximo vídeo e tchau!